Oi, eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de português. Na aula passada, todo mundo aprendeu sobre masculino e feminino. Nós também vimos os dias da semana e estamos estudando os números, certo? Hoje nós vamos dar continuidade em nosso curso e hoje nós vamos estudar um tema bastante importante, o tema da contração. O que será uma contração? Hoje nós vamos entender e vamos estudar esse tema. Vamos começar na página 4 do nosso livro. Aqui nós já fizemos uma parte dessa página. Aqui já completamos e agora nós vamos comentar sobre esta primeira parte. Esta primeira parte diz onde, no, na, nos, nas, em. Pode ser que vocês estejam um pouco perdidos com este tema de no, na, nos, nas, que es eso? Pero hoy vamos a ver quando temos que usar este tipo de palavras e quando temos que usar este tipo de palavras. Tiene mucho que ver con lo que vimos en la clase pasada de masculino y femenino. Yo les dije que los países, por ejemplo, son masculinos y femeninos, pero las ciudades son neutrales, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos decir o Heredia o a Heredia, porque Heredia es una ciudad, entonces es Heredia, nada más. Diferente de Costa Rica, que es a Costa Rica, por el tema de ser un país. Pero en portugués, nosotros tenemos algunos momentos que tenemos que usar una preposición y un artículo. O sea, tenemos que usar palabras como en, como de o como para y también un artículo como o, a, os, as. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a usar aquí, en algunas situaciones, vamos a decir no Brasil. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que usar estas preposiciones un poquito raras? Hoy vamos a ver eso juntos, ¿ok? Yo voy a empezar desde cero en nuestro material extra y después venimos acá para el libro para ver cómo funciona acá en los diálogos y en los ejemplos. En nuestro material de hoy es la clase 4. En el material de hoy ustedes van a ver la preposición en y algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo morar, ¿cierto? Morar onde está nossa casa. Entonces decíamos, eu moro em Cartago. Eu moro na China. Vamos entender porque a veces decimos em, a veces decimos no, a veces decimos na. Verbo morar sempre está acompanhado da palavra em. Sempre. Sempre que você usa o verbo morar, teremos a palavra em depois. Todas as vezes. Então, vemos alguns exemplos. Ele mora, verbo morar, eu sei que preciso usar em. Ele mora em São José, ok? Próximo. Ele mora, verbo morar, em São Paulo. Tudo bem. Aqui eu posso usar em porque são cidades. Cidades são neutras. E a palavra em é uma palavra neutra. É uma palavra que não é masculina e não é feminina. Você somente vai usar a palavra em com palavras neutras, como cidades. Também verbos, por exemplo. Mas aqui
nós temos outros exemplos que serão diferentes. Por quê? Vamos ver o primeiro exemplo. Ele mora China. Morar é sempre em, certo? Então, eu já sei que vou precisar colocar em. E China é masculino, feminino ou neutro? China é feminino, termina em A e é um país. Não está nas exceções. Quando eu tenho a palavra China, nós precisamos colocar um artigo, um artículo antes, como em la clase passada. Aquí, por ejemplo, nosotros no podemos decir Brasil nada más. Tenemos que decir o Brasil. ¿Por quê? Porque países são masculinos e femininos. E quando uma palavra é masculina ou feminina, eu preciso usar o artículo, certo? O artigo. Ok. Então, China é um país. Eu não posso dizer somente China. Eu preciso dizer a China. Em um mundo perfeito, como você falaria essa frase? Ele mora em a China. Pero eso no existe en portugués. Nosotros no podemos decir en a. Aqui, nosotros vamos a transformar estas dos palavras em solamente una. Vamos a hacer una cosa llamada contração. La contração es hacer que dos palavras cambien en una. Puede ser una cosa obligatoria o no. Aquí sí es obligatorio. Nosotros nunca vamos a ver en a por separado. Siempre será na. Ele mora na China. ¿Qué quiere decir este na? En a. Es como en la, ¿ok? Del español. Aquí, claro, en español nosotros no vamos a decir en la China, porque en español los países no son masculinos y femeninos, pero en portugués sí. Entonces tenemos que decir en la. E isso como se dice? Na. A contração de em a. Esto para palavras femininas, vamos a ver também para masculinas e palavras plurais. O próximo exemplo diz, ele mora Japão. Ok, verbo morar, sempre em. Japão, masculino. Qual é o artigo masculino? O. Podemos dizer, ele mora em o Japão? Não, não existe. Precisamos fazer a contração. A contração de em com o, no. Ele mora no Japão. Mesma coisa com países plurais, certo? É plural. Então, ele morar é em Bahamas. Bahamas é feminino, plural, as. Qual será a contração? Ele mora nas Bahamas. Esse nas é como se fuera em las, ok? É uma contração. Próximo. Ele mora Emirados Árabes. Emirados Árabes é masculino. Morar é sempre em. Masculino, os. Qual é a contração? Nos. Ele mora nos Emirados Árabes. Mariana, puedo decir ele mora em Emirados Árabes? Não, porque em é somente para palavras neutras. E Emirados Árabes, como é um país, nós usamos masculino e feminino. Nesse caso, masculino. Aqui eu coloquei as contrações. Então, as contrações para a palavra em são no, nas, nos e na. Certo? Masculinos, femininos, singulares e plurais. Agora, nós não vamos a utilizar este tema solamente com o verbo morar. Vamos a usar sempre que tengamos que usar a preposição em, del português e del espanhol, igual.
Algunos verbos también ocupan esta preposición. Por ejemplo, el verbo estar, el verbo trabalhar y el verbo estudar. Estos verbos también ocupan la preposición en. Por isso, também vamos fazer a contração. Veja um exemplo. Verbo estar. Onde você está? Eu estou. Então, verbo estar, já sabemos que preciso colocar em. Minha casa. Minha casa será masculino, feminino ou neutro? Neutro somente cidades e verbos. Minha casa, casa é uma coisa feminina, certo? Como la casa, a casa. Então, é feminino em português também. Aqui eu vou dizer, eu estou na minha casa. É como dizer, estou em la casa, verdade? Em la. Próximo. O próximo diz... O próximo diz, ela está meu trabalho. Trabalho é masculino. Verbo estar é sempre em. E trabalho é masculino. Então, eu vou dizer o. Qual é a forma perfeita de completar essa frase? Ela está no meu trabalho. Aqui vamos também com o verbo trabalhar e o verbo estudar. Esses verbos também precisam da preposição em, ok? Sempre que decimos trabalhar, trabalhamos em algum lugar, estudamos em alguma parte. Falando sobre o lugar onde trabalhamos e onde estudamos, certo? Então, nós aqui também vamos usar em e suas contrações. O exemplo diz, onde você trabalha? Eu trabalho hospital. Hospital é masculino, feminino ou neutro? Hospital é masculino, porque termina em L, certo? Sempre que a palavra termina em L, nós já estudamos que é uma palavra masculina. Aqui está. Palavras sempre masculinas terminam em L. Então, nós sabemos que hospital é uma palavra masculina. Qual é a contração que eu preciso usar? Eu trabalho no hospital. É como en el hospital, certo? É uma contração de em o. Também aqui temos a palavra universidade. Onde você estuda? Eu estudo na universidade. E por que na? Porque universidade é feminino, termina em ad, certo? Então, cuidado, temos que relembrar quando a palavra é masculina e quando a palavra é feminina também. Sempre vamos usar no, na, nos e nas com palavras que precisam de em, masculino ou feminino. Mariana, existem outras contrações? Sim, muitas outras. Nós vamos a estudar como algunas, después otras, en la próxima clase vamos a ver otra, pero el concepto es siempre transformar dos palabras en una. A veces yo les voy a decir, esta contração não é obrigatória, ou seja, puedes usar dos palavras ou una. Aqui, en esta contração de hoy, sí es obligatoria. Decir em a, em o, em as, em os, no existe. Sempre temos que fazer a contração, ok? Agora sim, vamos para o livro, para ver os exemplos que o livro tem com este tema. Na página 4, que nós estávamos, temos alguns exemplos. Onde? No Brasil, no Japão, no Senegal, no Peru, na França, na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos. Quando podemos usar uma frase ou na oração
que tenha no Brasil. Por exemplo, puedo dizer, estou no Brasil, moro no Brasil, certo? Acompanhado de verbos que precisam da palavra em. Por exemplo, você também pode dizer, onde você comprou o seu carro? Ou seja, em que lugar has comprado este carro? No Brasil. Porque quando falamos de lugares, usamos em. Aqui também temos alguns exemplos de cidades. Onde? Em Lima, em Caracas, em Atenas, em Liverpool, em Manaus, em Paris. Lugares também usamos em e as contrações. Eu posso perguntar, onde você está? Estou no restaurante, no jornal, no hotel, no hospital, na biblioteca, na escola, na farmácia, na cidade. Agora, o livro nos apresenta algumas exceções. Casi todos os países são masculinos e femininos, casi todas as ciudades são neutrales. Pero tenemos algunas que son excepciones y aquí están en este quadro. Dice, são exceções, eu moro em Portugal, em Israel, em Cuba. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Cairo. Então, esses três verbos, esses três países não são masculinos e femininos, são países neutrales. E por quê? De hecho, no hay una explicación muy fuerte, los libros no pueden decirnos exactamente el motivo, pero tiene algo que ver con como el desarrollo de la lengua, ¿verdad? Las cosas que han cambiado desde que el portugués era un idioma europeo hasta cuando ha pasado para ser también el idioma de Brasil. Entonces, nada más tenemos que pensar que esos tres países son neutrales, o sea, vamos a usar en. E também há aqui duas cidades que são masculinas, diferente de todas as outras que são neutrales, estas cidades são masculinas em português. Pero todos os outros são masculinos ou femininos quando países, neutros quando cidades. Há como 2 ou 3 países mais que são neutrales. Eu les puedo poner en el material después. Pero piensen en la gran mayoría, ¿ok? La gran mayoría de los países sí son masculinos y femeninos. Aquí, en la misma página, tenemos algunos ejercicios muy rápidos para que podamos hacer. Dice, observe as ilustrações e escolha o país, a cidade ou o lugar correspondente. E aqui o primeiro, onde o senhor Honda mora? Bom, aqui temos o Monte Fuji, então o senhor Honda mora no Japão. O segundo diz, onde elas moram? Eu não sei se aqui há uma igreja ou alguma parte que seja específica de um país, eu não sei, pero quizás elas moram na Alemanha, elas moram na França, não sei, vocês me podem dizer de onde é esta imagem. E aqui, onde a doutora Amélia trabalha, aqui sim podemos ver que ela trabalha no hospital. E aqui pergunta sobre você, sobre cada um. Onde você mora e trabalha. Então, existem muitas opções. Você pode dizer, por exemplo, eu moro na Costa Rica e trabalho no supermercado. E trabalho na farmácia. E trabalho na minha casa,
certo? Se vocês trabalham em casa, podem dizer trabalho na minha casa. ¿Ok? Entonces, a estudiar contracciones para poder seguir con este tema en la próxima clase. Pero no hemos terminado, ¿ah? Vamos a seguir. Vamos para a página 8, ou seja, página 8, e vamos a ler alguns diálogos. Aqui está a página 8 e temos alguns diálogos que vamos praticar. Começa dizendo: este é meu colega. Como vai? Vou bem, obrigada. E você? Bem, obrigado. Este é o meu colega Carlos. Muito prazer. Prazer. Ok, aqui há algumas coisas novas. Primeira coisa, obrigada e obrigado. Creio que todos podem saber aqui que obrigado é como gracias del espanhol. Pero em português, quando você é uma mulher, sempre vai dizer obrigada. Quando queres dizer gracias, uma mulher sempre vai dizer obrigada. E um homem sempre vai dizer obrigado. Então, aqui sabemos que esta pessoa é uma mulher que está falando e aqui é um homem. Outros vocabulários, outros diálogos. Oi, João, tudo bem? Tudo bem. Esta é a minha irmã. Oi, oi. Irmã é hermana. Por que temos esse diálogo aqui? Para apresentar as palavras este e esta. Cuidado, esto em português não existe, ok? Este, a palavra este é para masculino e esta é para feminino. Nunca vamos dizer esto. Esto é espanhol. Alguns exemplos. Este é o meu marido. Este é o meu amigo Pedro. Esta é a minha mulher. Esta é a minha amiga Eliana. Esta, porque é feminino, e este, porque é masculino. Outros exemplos, aqui estão os dias da semana, que já estudamos. Aqui temos outros exemplos, já de outro tema, que também vamos estudar. E diz: vou almoçar no tropeiro. Você vai também? Vou. Quando? Amanhã, ao meio-dia. Tudo bem. Tropeiro é como o nome do restaurante. E amanhã é mañana, certo? Então, cuidado aí. Amanhã, nós vimos que amanhã é manhã. Vamos ao cinema? Quando? Hoje, de noite. Hoje não posso. Então, vamos na quinta? Ótimo. Posso é verbo poder, certo? Então, quando eu digo não posso, é no puedo. O próximo diz: vamos ao jogo de futebol? Quando? No domingo à tarde. Combinado. A palavra combinado em português é quando você está de acordo com algo. Uma pessoa oferece para você algo e você está de acordo, você diz combinado, certo? Como, listo, vamos a vernos el domingo. Mais um diálogo. Vamos ao supermercado? A que horas? Às 10. Às 10 eu não posso. Vamos às 9? Tudo bem. Então, já sabemos que vamos a ver o tema de las horas, que é super importante e vamos a estudar este tema en este momento. Aqui, vamos voltar para nosso material extra e passamos para o livro ao final novamente. Horas. Há muitas informações acerca de las horas. Por exemplo, las dos cosas más importantes son, uno, las horas son femeninas. Eso es muy importante porque sabemos que tenemos algunos números que son masculinos y femeninos, como el número 1 y el número 2.
Otra cosa importante es que nosotros tenemos dos preguntas. Tenemos la pregunta, ¿qué horas son? Y la pregunta, ¿a qué horas? Entonces, vamos a ver la diferencia de estas dos preguntas y cómo contestarlas. Que horas são? Se eu vejo aqui, como posso responder essa pergunta? Posso dizer, é 1 hora. Por que uma? Porque as horas são femininas. Se é feminino, preciso dizer uma. E aqui eu digo é, porque é somente uma. É singular, diferente dos outros números que serão plurais. Vejam, que horas são? São 2 horas. 2, porque é feminino, certo? Si quieres decir 1 de la tarde, 1 de la mañana, no sé, 1 de la noche no existe, pero por ejemplo, 7 de la noche, já sabemos como dizer, porque no livro, na aula passada, nós estudamos aqui os períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu posso dizer, são 2 horas da manhã. Por que da e não de? Porque horas são femininas. Aqui há outra contração. Vamos a ver em la próxima clase. Pero já podemos saber que para palavras femininas vamos a usar da e no de. Em la próxima clase vamos a ver. São 2 horas da manhã ou, por exemplo, são 2 horas da tarde. Próximo, que horas são? São 5h30. Mariana, posso dizer são 5h30? Pode, mas as pessoas não falam assim normalmente. O mais utilizado é este aqui, ok? São 5h30 é muito mais utilizado do que dizer são 5h30. Próximo, que horas são? São 6h40. Existe outra opção de dizer isso? Claro que sim. Posso dizer, faltam 20 para as 7. Certo? Quando nós começamos a contar aqui, faltam 20 para as 7. As duas opções são utilizadas. Você vai decidir o que você gosta mais. Próximo, que horas são? Mariana, posso dizer são 12 horas? Não. Aqui realmente nenhuma pessoa falaria são 12 horas. Você diz? É meio-dia. Todo mundo fala assim, então vamos falar como as pessoas costumam dizer, certo? É meio-dia. O próximo, que horas são? Posso dizer 12? Não, nós nunca dizemos 12. Então, como dizemos? É meio-dia e 25. Veja como é importante saber os números, né? 25. Uma coisa importante, porque somente aqui eu digo hora, aqui também, mas aqui, por exemplo, eu não digo, são 6h40. Porque a palavra hora ou horas, nós somente dizemos quando é em ponto, ok? Em ponto. Todas as outras nós não precisamos dizer. Nós dizemos somente assim. Por exemplo, são 6h40. O próximo que temos, aqui está, que horas são? É 00:05, ok? Estas são algumas opções de horas. Importante. No Brasil, nós temos o hábito de usar o horário militar. Mas nós não temos o hábito de falar
o horário militar. Nós somente dizemos, nós vemos, mas nós não falamos. Como assim? Por exemplo, si ustedes ven mi celular o mi reloj, siempre va a poner así, horarios militares. Pero se me perguntas, Mariana, que horas são? Eu faço como uma tradução mental e digo, são 6 horas da tarde. Eu não vou a decir son las 18, ¿ok? Vou a decir el número normal. Eu veo el número em horário militar e digo el horário normal. Eu sei, é muito estranho, mas é assim. Outro exemplo, aqui, eu não vou dizer são 21 horas e 45 minutos. Nunca vou a dizer assim. Vou usar então como são 9h45 da noite ou faltam 15 para as 10. Certo? Você faz uma tradução e na hora que você fala o número normalmente. Ok? A última coisa sobre horas é a diferença da pergunta que horas são e a pergunta a que horas você. Porque a pergunta a que horas quer dizer o momento que você vai fazer algo especificamente. Qual é o momento que você, por exemplo, vai dormir? Eu não estou perguntando a hora atual. Qual é a hora neste minuto? Eu estou perguntando a hora que acontece uma determinada situação na sua vida. Por exemplo, esta. A que horas você vai dormir? Quando eu pergunto com a palavra a, eu também respondo com a palavra a. Por exemplo, eu vou dormir às, não sei, 10 da noite. Eu vou dormir às 11h40. Eu vou dormir às, deixa eu pensar, um horário, às 8h30. Certo? Eu não sei que horas você vai dormir. Mas se você pergunta com a, você vai responder com este as, que é como alas, certo? É o horário específico que vai acontecer alguma coisa. Não é somente para a pergunta vai dormir. Pode ser qualquer pergunta. A que horas você estuda português? A que horas você vai viajar? A que horas você gosta de passear, certo? Sempre que é o horário de uma atividade específica. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos voltar para nosso livro para fazer as atividades de horas e poder completar esse tema. Na página 9, temos aqui que horas são, que é a pergunta que nós já conhecemos. Que horas são? São 8h15. Já? Estou atrasado. Mariana, por que aqui não diz são? Porque em uma conversação informal, você falando com a sua família, não necessariamente você vai dizer a frase completa, certo? Você pode dizer 8h15, uma coisa mais informal. Mas o correto, gramaticalmente, o correto em um trabalho, o correto na hora de escrever, é utilizando o verbo, como nós vamos encontrar depois, certo? Aqui é um diálogo informal. Estou atrasado, ou seja, você está depois do tempo. Estou atrasado ou estou adiantado. O que é quando você está adiantado? Quando você chega antes do tempo, certo? A sua reunião é 3 da tarde. Se você chega 2h30, você está adiantado para a sua reunião.
Nós temos aqui algumas expressões muito interessantes. Temos aqui o tempo voa. Nós dizemos muito essa frase. Que quer dizer o tempo voa? Voar é volar. Então, quando, por exemplo, estás haciendo algo e ves que já passaram como 2 horas, puedes dizer, wow, o tempo voa. Também quando ves a um niño que tem 5 anos e você se acuerda de que havia visto este niño com 1 ano e meio e se parece que todo ha passado muito rápido. Então, diz, uau, como você está grande, o tempo voa, certo? O próximo é uma expressão que eu acredito que também usamos em espanhol, o tempo é dinheiro, certo? Quanto mais você está aí trabalhando, você precisa usar o seu tempo para muitas coisas, porque tempo vale dinheiro. Aqui temos a imagem de um relógio. Vou escrever esse vocabulário para vocês. Relógio. O relógio diz em ponto, então como 2 horas em ponto, certo? Eu posso dizer 12h15, certo? Quando está para este lado, eu posso dizer 12h15, 12h20, 12h30, certo? Se o relógio está assim. Ou posso dizer que faltam 15 para o meio-dia, por exemplo. Então, essas palavras é nada mais para que façamos essa relação. Vamos fazer os exercícios de horas, ok? Aqui nós temos alguns relógios e aqui algumas opções de horários. Temos que dizer qual relógio está correto para cada uma destas horas. Já temos o primeiro, que é o relógio número 3. Veja que aqui diz 3. É 1h20, olhamos o relógio, é 1h20, excelente. Vamos para o próximo. O número 1, que horas são? Se olhamos aqui, é 1h30. Então, nesta, nós vamos colocar o número 1. É 1h30. O número 2, aqui temos, e aqui pode ser 11h50, ou quando diz que faltam 10 para o meio-dia. Aqui eles escreveram, são 10 para o meio-dia, e está excelente também. Podemos colocar aqui o número 2. O número 3 já está. O próximo, temos esse relógio que diz que faltam 20 minutos para as 10. Vamos ver qual é a opção? Aqui está. São 20 para as 10. O livro diz o verbo são, eu digo faltam, está tudo certo, ok? Temos as duas opções na hora de falar. E o último, aqui está, é a última opção que temos, são 15 para 1 ou faltam 15 para 1, certo? Esse relógio número 5. Muito fácil. Vamos para o próximo exercício de horas? Aqui diz, na verdade, alguns diálogos que podemos estudar e também podemos praticar o vocabulário. A que horas? É aquela pergunta com a palavra a, ou seja, hora específica para determinada atividade. Vamos tomar um cafezinho e conversar um pouco? A que horas? Às 2h30, mais ou menos, depois da reunião. Tudo bem. Então, aqui eu quero saber a hora específica de qual atividade? Da hora que podemos tomar um cafezinho juntos, certo? Por isso que eu uso a palavra a. O próximo. Você pode ir ao banco a que horas? Às 4. Não posso. Tenho aula de português das 3h30 às 4h30. Então, novamente, nós perguntamos com a, porque queremos saber a hora específica que vai acontecer determinada atividade. Aqui, nós temos algumas atividades para que você possa completar a agenda.
são situações que podem estar na agenda das pessoas, como outras situações também. Atividades como ir ao dentista, trabalhar, fazer uma reunião, ir ao cinema, ter uma aula de português, aula de música ou ir ao banco, certo? Então aqui tem uma agenda com os dias da semana para que você possa colocar aí as atividades que você faz normalmente. Claro que esse exercício você pode completar livremente. Bom, sobre as horas, são estes temas aqui. E a última coisa que vamos estudar hoje é o que nós já havíamos comentado sobre a palavra este. Este para masculino, esta para feminino. Aqui temos. Ah, desculpa. Nós estamos na página 10. Era imediatamente depois das horas. Aqui nós temos um tema que se chama pronomes demonstrativos e possessivos. Não se preocupem com o nome, o importante é saber usá-los. Este é o meu amigo, este é o nosso irmão, o nosso colega. Nosso, nós usamos como nuestro, ok? Este é mío e este é nosso. Este é o meu amigo, este é o nosso irmão. Igualmente, femininos. Esta é a minha amiga. Esta é a nossa irmã, a nossa colega. É como nuestra, ok? O mía. Eu sei que em espanhol vocês não dizem esta é minha amiga. Em espanhol se usa o masculino. Se diz mi amiga, mi casa. Pero em português, quando temos uma palavra feminina, também vamos usar a palavra feminina antes, ok? Sempre vamos usar masculino com masculino, como meu amigo, feminino com feminino, como minha amiga. E os plurais também estão aqui. Estes são os meus amigos, estes são os nossos irmãos, os nossos colegas, como míos e como nuestros, masculinos. Atenção, estos não existem, certo? Masculino da palavra este e a palavra estes. Esto nunca. Feminino. Feminino, temos a palavra estas para plural. Estas são as minhas amigas. Estas são as nossas irmãs, as nossas colegas. Então, é importante pensar que em português nós usamos o pronombre feminino com palavras femininas, aunque em espanhol seja diferente. Em espanhol, eu sei que vocês diriam mis amigas. Mis é masculino, pero em espanhol não há problema. Em português, sim. Em português, temos que dizer sempre feminino, então minhas para amigas, porque é feminino e plural, certo? Então, vamos a ter cuidado com isto. Claro que aqui temos vários exercícios e nós vamos fazê-los, pero também vamos a seguir com este tema em la próxima classe. Então, se não quedou muito claro, não se preocupem, vamos a ter vários exemplos em la próxima semana, pero sí vamos a ver aqui quais opções nos podem servir. Vamos a completar nada mais com meu, minha, nosso ou nossa. Ou seja, mío, mía, nuestro, nuestra e los plurales, claro. A palavra médico, médico é masculino. Então, qual pode usar? Meu ou nosso, certo? Estas são as opções masculino, singular. Médico é masculino. Então, meu médico, nosso médico. Ele é meu médico. Ele é nosso médico. Chefe. Chefe pode ser masculino ou feminino. Chefe é jefe. Não tem nada a ver com cocina. Chefe é a pessoa que
Usted puede reportar a ella en su trabajo. Entonces tenemos la opción masculina, meu chefe, nosso chefe, e a opção feminina aqui a la par, minha chefe, nossa chefe, se é uma mulher. Igual acerca da palavra médica, eu sei que em espanhol não usam assim, em português sim. Se é uma mulher, vamos a dizer minha médica, nossa médica. Amiga, minha amiga, nossa amiga, porque é feminino singular. Aqui temos marido, mulher. Marido é masculino. Então, meu marido, nosso marido. Nosso marido, quizás seja um pouquinho raro, porque se você diz nuestro marido, é que são várias pessoas casadas com o mesmo homem. Pode ser, não é tão comum, pero pode ser. Então, meu marido, nosso marido. Igual aqui, mulher. Mulher é como esposa também. Además de dizer mulher, é como esposa. Então, posso dizer minha mulher ou nossa mulher, se é uma pessoa, uma mulher casada com várias pessoas. Eu não sei. E aqui al final temos as palavras em plural. Amigas é feminino ou plural, então eu tenho que usar estas opções. Minhas amigas ou nossas amigas. Irmãos, irmãos é hermanos. Hermanos, masculino, plural. Meus irmãos, nossos irmãos, como mis hermanos ou nuestros, certo? Meus irmãos, nossos irmãos. Aqui estão. Professoras, professoras é feminino. Minhas professoras, nossas professoras. E colegas. Colegas pode ser masculino ou feminino, é a mesma palavra. Então, posso dizer meus colegas, nossos colegas, se são homens, minhas colegas, nossas colegas, se são mulheres, se é feminino. Ok? Em la próxima classe vamos a seguir com este tema. Então, tenham um tempo de estudar e ver quando temos que usar feminino, quando temos que usar masculino, e em la próxima classe vamos a usar um pouco mais. Ok? Agora vou falar em português. Espero que vocês estejam aprendendo e também praticando. Não deixem de praticar durante a semana e, claro, com muito prazer, nós continuamos o nosso curso na próxima aula. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente!